Bom dia. Bom dia, bom dia. Será que deu certo? Esperar o pessoal entrar. Hoje nós vamos ler Mateus 24, da sequência. Aí a nossa leitura do Novo Testamento. Hoje é um dia bem gelado aqui. Acho que o pessoal não tá com coragem para acordar. Acho que eu vou descartar essa e começar outra. Ah, deu certo. Bom dia, Michele. Bom dia, gelado, né? Tá gelado. Tô falando que eu acho que o pessoal não tá com coragem de levantar da cama hoje, né? Até achei que minha transmissão tinha dado errado aqui, mas não deu não. Mas vamos começar. Vamos orar. Hoje nós vamos ler, eu tava falando. Ah, Marlita lê, a Débora. Amém. Achei que tava todo mundo debaixo das cobertas ainda. Hoje nós vamos ler Mateus 24, né? Eu tava dizendo aqui. Já curte, compartilha. A gente vai orar e começar. É, tá gelado. Eu nem vi quantos graus tá fazendo agora. Eu sei que eu cheguei ontem do hospital, tava fazendo 4 graus ontem à noite. Tava bem frio. Eu teve até que levar um aquecedor lá pro quarto do hospital, porque, meu Deus, tava um gelo. Parecia que a janela tava aberta. Vamos orar. Pai querido, Deus amado, nós estamos mais um dia na Tua presença, já finalizando o livro de Mateus. Já passamos por tantas situações aqui onde vimos o Senhor ensinar tantas coisas importantes para a nossa vida, tantos fundamentos sobre os quais nós precisamos alicerçar a nossa vida em Ti, para que possamos ser moldados, perdoados, aprovados, trabalhados, para termos o nosso caráter cada dia mais parecido com o Teu. Obrigado pela Tua presença, obrigado pelo Teu Espírito Santo que está conosco todo o tempo, Senhor. Não nos abandona, não nos deixa sozinhos, mas nos ensina o caminho. Senhor, nos sustém nos nossos dias maus, nas nossas fraquezas, nos guia, Senhor, na Tua presença. Esse Espírito Santo maravilhoso que nós agradecemos, ó Pai, por tê-lo conosco, Pai. Em nome de Jesus, abençoa nossa casa, nossa vida, nossa família, Senhor. Não deixa, Senhor, a nossa casa desguarnecida, mas acampa Teus anjos ao redor do nosso lar. Toda obra enviada, todo trabalho feito, Senhor, toda obra maligna seja lançada por terra em nome de Jesus. Que sobre a nossa casa, Senhor, não valha nenhum encantamento, sobre a nossa vida, sobre os nossos filhos, ó Pai, sobre tudo que temos e tudo que somos. Guarda-nos debaixo das Tuas asas, ó Pai, e estaremos seguros. Eu oro nesse dia e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Janete. Bom dia. Abre lá, Mateus 24. Hoje, esse texto de Mateus é um texto bastante conhecido. Jesus falando sobre o princípio das dores, os sinais
dos finais dos tempos, né? Todo mundo quer saber quando vai ser a volta de Jesus. Tem gente, eu não sei, né? Esse vídeo chega a tantas pessoas. A gente está falando para um público cristão, mas muitas vezes pessoas que estão começando na fé ou não são cristãs podem assistir. Então tem gente que não acredita na volta de Jesus, mas é o próprio Jesus falando da sua volta. O próprio Jesus falando de um dia de juízo sobre o mundo, onde todos haverão de prestar contas diante do Pai. Então ele vai falar de sinais da sua volta, porque os discípulos perguntam, quando será todas essas coisas, né? E todos nós queremos saber, quando será todas essas coisas? E aí Jesus não dá uma data, mas ele diz, observem os sinais. E é sobre isso que o capítulo 24 de Mateus vai falar. A partir do versículo 1 diz assim: Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. E ele disse: vocês estão vendo tudo isso? Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Jesus estava falando do templo. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e dos fins dos tempos? Só abrir um parênteses. O maior orgulho, o monumento mais respeitado dos judeus era o templo. Templo que foi construído, né, por Salomão, filho de Davi. Acho que vocês já sabem dessa história. O templo que foi derrubado também, porque Jerusalém foi invadida e o templo foi derrubado. Lá na frente ele é reconstruído. O templo é reconstruído. E agora já reconstruído, esse aqui já é o segundo templo, os discípulos passam na frente, olham, admirando todo aquele monumento, toda aquela construção. Jesus diz, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. E a gente sabe pela história, isso aqui não precisa nem de Bíblia, né? Tanto de Bíblia para você saber, porque a própria história fala que no mundo houve o Império Romano, isso aí a gente estuda na escola, né? Teve o Império Romano, que foi um dos impérios mais poderosos sobre o mundo. Na época de Jesus, nós já estamos vendo que os romanos dominavam sobre Jerusalém. Então, lá na frente, depois que Jesus Cristo é morto, é ressuscitado, e os discípulos e tal, Atos dos Apóstolos, mais lá na frente, Jerusalém é invadida, o templo é queimado e derrubado novamente. Então, Jesus está olhando para o templo aqui com os discípulos estão mostrando a construção, e Jesus está dizendo, não vai ficar pedra sobre pedra. E lá na frente, essa palavra de Jesus se cumpre. E depois que o templo foi ruído, foi destruído, até hoje ele não foi reconstruído, tá? Não existe um terceiro templo, mas para quem acompanha ali as histórias de Israel, sabe que os rabinos e ali os líderes judaicos já têm a planta, já tem tudo preparado para a construção de um terceiro templo. Por quê? Porque lá na lei de Moisés eles realizavam os rituais de sacrifício, né, e tal, tudo no templo. Sem o templo eles não podem fazer esses rituais, seguir ali a lei como ela é, né? Então eles precisam dessa reconstrução. Então só que, para dar um contexto, talvez você não saiba, eles querem reconstruir o templo, mas hoje, ali em Jerusalém, é um lugar que é consagrado, é sagrado, né? Um lugar sagrado, tanto para judeus quanto para muçulmanos e para todas as religiões da terra ali, né? Principalmente para judeus e muçulmanos. O cristianismo não é a mesma coisa que o judaísmo. E aí... o lugar, né? Por que não construíram ainda? Por causa do lugar. Eles precisam do lugar exato aonde era o templo para essa reconstrução. O que sobrou do templo em Jerusalém é aquela muro das lamentações que você vê lá, que todo mundo visita, faz o pedido de oração, coloca o papelzinho no muro. Aquilo ali foi o que restou do templo. Mas para reconstruí-lo novamente, todo exatamente como a Bíblia descreve, né?
na sua construção, da maneira como a Bíblia descreve, eles precisam do lugar. E no lugar hoje, segundo os historiadores, fica o Domo da Rocha. Se você já viu uma foto de Jerusalém, você já viu uma mesquita muito grande muçulmana com aquela cúpula dourada em cima, tá? Aquele ali é um monumento muçulmano, é um templo muçulmano, chamado Domo da Rocha. Então, para construir, precisa derrubar aquilo ali. Então, você já viu a briga que dá aí, né? Então, você já vai tendo mais ou menos uma noção. Mas tudo se encaminha para essa construção. Eles querem construir, sim. Por isso que a gente olha sempre para Jerusalém e para as notícias, tá? Que vem de lá, porque tem muito a ver com os sinais dos fins dos tempos. Então, vamos falar aqui 24, né? Continuar no 4. Os discípulos estão perguntando quando vai ser a volta de Jesus e dos fins dos tempos. Jesus responde: cuidado que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Você já ouviu falar do Henrique Cristo? Quem aqui já ouviu falar do Henrique Cristo? Ele diz que ele é o próprio Cristo que voltou. Para nós que sabe da palavra, conhece, né? Olha aquilo ali e você fala, meu Deus, beira o ridículo aquilo ali, né? Mas tem seguidores. Tem seguidores que acreditam que ele é o Cristo que retornou à Terra. Enfim, Jesus disse aqui, ó, advertiu, muitos dirão, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. O I não é só um, né? Já existiram vários e todo dia existe um que se diz que é o Filho de Deus. E pasmem, enganam a muitos, né? Vocês ouvirão falar de guerras, de rumores de guerras, mas não tenham medo, porque é necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá também fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então aqui Jesus está falando dos terremotos, está falando das guerras e das conversinhas, dos rumores de guerra, das ameaças, né? Em vários lugares. Aí você diz assim, mas isso sempre teve. O ser humano sempre ficou brigando, nação com nação. E terremoto também sempre teve, e Jesus está falando que haverá fomes, e fome também sempre teve. Mas a gente entende que perto do fim, todas essas coisas acontecerão de uma forma muito mais, como é que eu vou dizer, intensa, muito mais intensa e todas juntas, né? Não são episódios isolados. Quando estiver perto do fim, tudo isso acontecerá, todos esses sinais juntos, e de forma mais intensa, cada vez mais. Então, já é provado que os terremotos, né, o número de terremotos que nós temos hoje no mundo, não é o mesmo de que há muitos anos atrás, né? Fome sempre teve pobreza? Sempre. O próprio Jesus disse, os pobres vocês sempre terão convosco. Mas fome no nível que nós estamos vendo hoje, antigamente, quando falava de fome, as pessoas pensavam no extremo da fome, que era a África, né? Mas hoje nós estamos vendo aqui do lado mesmo a Venezuela, que foi um país riquíssimo, riquíssimo Venezuela foi. Um país de turista de vários outros lugares para visitarem a Venezuela. E nós do Brasil hoje recebendo muitos venezuelanos, porque há um tempo atrás eu até li, né? Choquei, assim, fiquei... fora da nossa realidade. Pessoas que estavam falecendo, morrendo. Tudo bem, Solange? Bom dia. E estavam sendo enterradas no quintal na Venezuela pelos seus familiares. Então é uma situação que fome, miséria, morte, é muito triste isso. E a gente está vendo algumas nações ruírem economicamente, ruírem. Então olha para cá, para esses sinais. Jesus está falando, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Não é só no Japão que tem terremoto todo dia, não. É Jesus falando, em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. 9. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Tá? Então Jesus está falando assim, por minha causa, os que carregam meu nome, os que são meus discípulos, serão odiados por todas as nações. E eu vejo, com o passar dos anos,
que realmente os cristãos são cada vez mais odiados, né? E ele diz assim: vos entregarão à morte, vos perseguirão. Isso já é realidade em muitos países. Quando a gente fala de morte e perseguição a cristãos, você vai dizer, será? Mas não é tão assim. Se você não está por dentro das notícias dos missionários, da notícia que vem do campo das missões em outros países, realmente isso aqui para você compreender é difícil, mas para nós não. Porque isso aqui é uma realidade todos os dias. Ainda existem cristãos sendo crucificados nos países onde o cristianismo é completamente perseguido. Por exemplo, a China está crescendo no cenário mundial como uma grande potência econômica, né? Uma China comunista. Mas os missionários que vão à China, né? Inclusive quem tem acesso aí à Amazon, Netflix, se tiver como assistir um documentário chamado One Child Nation, se eu não me engano, depois eu vou postar aqui embaixo, até uma fotinho para você ver, fala da política do filho único na China, né? Vocês sabem que até um tempo você só podia ter um filho na China para conter o crescimento populacional. Aí você fala, até aí legal, mas você não sabe como se deu esse processo. Esse documentário é uma moça que fugiu da China e ela cresceu nos Estados Unidos e ela retorna à China para fazer esse documentário e aí ela vai mostrar como que se deu essa política do filho único. É coisa, irmãos, chocante e inimaginável. Você fala, não. Você parece que é um cenário que saiu do fundo do inferno. De horrível. Horrível. Então, a que preço? Né? A preço de quantas vidas? Vocês não têm noção. Então, acontece, mas não está na Globo, não está no noticiário, a gente não vê, e o que a gente não vê, o coração não sente. Mas se você se envolva com as notícias dos missionários que vêm do campo, eles sofrem, eles padecem e eles morrem. Não é a realidade do Brasil. Dê graças a Deus pela liberdade que você tem de cultuar. Se nós não fazemos a obra de Deus aqui, é mais por uma questão, às vezes, de preguiça e de desculpa, porque tem gente fazendo lá fora e anunciando esse evangelho debaixo de perseguição e a custo da própria vida, tá? Então, Jesus está falando, vocês serão entregues para a morte, serão perseguidos e odiados de todas as nações. Por isso que eu não acredito num evangelho, tá? Vocês vão ouvir eu falando isso muitas vezes. Eu não acredito num evangelho que nos faz ser amados por todos. Porque o próprio Jesus foi odiado e entregue à morte por tudo o que pregava, por tudo o que ensinava. O cristão verdadeiro que retém a palavra, retém o verdadeiro evangelho, que é o evangelho que não faz a política da boa vizinhança, é o evangelho que ama a todos, mas que sempre traz a verdade à tona, tá? Essa verdade que o mundo não quer, que o mundo não gosta, te faz ser odiado. Então eu não acredito nesse cristão que é amado e que é aceito por todo mundo. Mas eu acredito num cristão que é pacificador, que no que depender dele, como diz a palavra, ele vai viver bem com todos, mas no que depender dele, tá? Mas vai ser odiado. Então, essa história de que tem cristão, líder, pastor aí que transita em todos os ambientes e é amado e é ovacionado, cuidado, porque o evangelho de Jesus falou, basta vocês discípulos serem como o seu mestre, e o mestre foi perseguido, e todos eles nós sabemos também o destino que eles tiveram, tá? 10. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Tá falando do nosso meio, tá? Trair-se-ão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. E eu sei que você já conhece esse versículo. Em algumas versões diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Eu não preciso explicar isso aqui porque você já tem visto, né? Isso aqui, as pessoas estão cada dia mais sem amor e a maldade cada dia pior. Mas aquele, circula esse na sua Bíblia, tá? 13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aí eu te pergunto, todos serão salvos?
O que o texto diz? Vamos para a interpretação de texto. Esquece o resto. Só interpreta. Aquele que perseverar até o fim. Então não está falando de todo mundo. Está dizendo, aquele que perseverar até o fim. Esse será salvo. A importância de você receber a Jesus, de andar com Jesus e perseverar, porque se você desiste no meio do caminho, você pode ficar. É isso que a Bíblia diz, ela é muito clara. Não existe aquela coisa de que uma vez que eu levantei a mão, aceitei Jesus, li a Bíblia, eu sou salvo. Não. Jesus está falando o tempo inteiro sobre perseverança até o fim. Até o fim quando? Quando todas as coisas acontecerem e o dia que ele voltar, chegar. Então ele diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então verá o fim. Este é um dos sinais. O evangelho precisa ser pregado a todo mundo. Porque se essa é a verdade e se essa é a mensagem que Deus quer que o homem conheça, para que ele se arrependa dos seus pecados, como Deus vai julgar alguém naquele grande dia se essa pessoa nunca tiver ouvido falar de Jesus? Seria injusto dizer assim, não, eu estou sendo condenado por algo que ninguém nunca me falou, eu não sabia, não tinha consciência. É óbvio que também discute-se, né, que existe uma voz de Deus dentro de nós, através da nossa consciência, dentro de todo ser humano, que já fala conosco a respeito do que é certo, do que é errado, ou da existência de um Deus. Talvez por isso a humanidade tenha muitos deuses, porque dentro dela ela já tem a necessidade, ela sabe que ela existe um Deus, mas muitos estão adorando deuses errados, deuses pagãos, deuses falsos, estão com falsos cultos, enfim. E aí você vai ver daqui para frente falar da necessidade, né? Jesus, quando envia os discípulos, ele diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Jesus dá essa instrução para os discípulos. E aqui ele diz, o evangelho vai ser pregado em todo mundo. Por isso a importância da gente falar de Jesus para as pessoas. Ah, mas todo mundo já ouviu falar de Jesus. Olha, nós estávamos em Tramandaí, acho que foi ano passado, se eu não me engano, Rio Grande do Sul. E, na verdade, moramos em Porto Alegre e, às vezes, alguns finais de semana íamos a Tramandaí e fazíamos um evangelismo lá. E tinha uma casa em especial que a gente frequentava sempre quando íamos lá, um pessoal bem pobre. E falávamos de Jesus, dávamos suporte que a gente conseguia, porque era muita pobreza, né? E eu lembro que uma vez as filhas dessa moça, né, dessa mulher, falaram, imploraram, disseram assim, volta aqui mais vezes para falar desse Jesus pra gente, porque a gente não conhecia. Então você vai dizer assim, dentro de um Brasil, né, tão cheio de liberdades, as pessoas nunca ouviram falar de Jesus. Eu digo para você que tem pessoas que ainda não conhecem a Jesus, como a gente conhece. Então elas precisam que você fale, elas precisam que você vá. Lá em Atos, acho que é em Atos, que está escrito assim, como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não forem enviados? Então, as pessoas precisam que você fale de Jesus para elas. Você já tem algo de Deus dentro de você, que é o começo, que é o suficiente para que você comece a dar aos outros. Não fica pensando que você não tem nada. Ai, qual que é o meu talento? Ai, o que eu posso fazer para o reino? Ai, eu não canto, eu não prego, eu não sou do altar. Ai, eu não sei fazer tantas... Não, você tem Jesus, você tem o Espírito Santo. Jesus te salvou, te curou, te batizou, restaurou sua vida, sua casa, sua família. Vai embora, minha filha. Fala, testemunha para as pessoas. É isso que você precisa. Saulo, quando cai do cavalo, se converte, é batizado, a Bíblia diz que ele não volta para os apóstolos antigos que andaram com Jesus e pede permissão, não. Não senta no banco e não vai seguir um discipulado. Ele já sai pregando a sua experiência, tá? Então você tem algo de Deus para dar para os outros. O evangelho do reino precisa ser pregado a todo mundo. 15. Assim, quando vocês virem o sacrílego terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, aqui está falando lá do templo de Jerusalém, né? Está falando do templo ali. Quem lê, entenda.
Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então uma grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Noutra versão diz, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Quando ele diz assim no versículo 15, assim quando vocês virem o sacrílego terrível, deixa eu ver na minha outra versão, 15. Quando vocês virdes a abominação da desolação, essa expressão que ele vai usar. De que falou o profeta Daniel. Jesus está se referindo às escrituras do profeta Daniel. Eu já falei, né? Se você tem referência cruzada na sua Bíblia, aí do ladinho você vai ter a referência lá de Daniel 9:27, tá? E também para te dizer que quando a gente fala de sinais do tempo, o livro de Daniel é um livro profético, ainda que no Velho Testamento, falando sobre os últimos dias, tá? Também o Apocalipse, que foi revelado a João, o apóstolo João, que foi o último apóstolo a morrer, o discípulo a morrer, também é revelado sobre os sinais dos tempos. Então, Jesus está falando aqui no livro de Mateus coisas que o livro de Daniel fala e o livro de Apocalipse fala e contextualiza, casa uma coisa com a outra. Então, Jesus está dizendo, quando o sacrílego, quando a abominação da desolação, está falando do anticristo. Nesse texto você vai entender isso? Não. Aí você precisa ir para os outros textos para você entender. Mas aqui ele está falando disso. Quando a abominação da desolação, da qual falou o profeta Daniel, estiver no lugar santo. Pelas profecias, o anticristo vai se assentar no trono em Jerusalém. Então ele está dizendo assim, nós cremos pelos estudos, né? Quando você crê, você vê que esse momento chegar, aí chegou o fim. Tá? Aí chegou o fim. E aí ele está dizendo assim, então vai haver uma tribulação, uma aflição, como nunca existiu desde o princípio do mundo, até agora e depois nunca haverá. Deixa eu continuar lendo. 22. Estou com duas Bíblias aqui. E aquele que jurar... Não, isso é 23. 24, 22. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhe disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Marli está falando ali, antes de ter Covid, as pessoas não sabiam ler, vinham aqui em casa para tomar chimarrão, para ler a Bíblia, para eles. Amém, Marli. Isso já aconteceu comigo também lá em casa. Pessoas que se convertiam não sabiam ler, mas queriam lá em casa para que a gente sentasse e lesse a Bíblia para elas. Não acreditem, 24, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Enganariam até os escolhidos. Na outra versão fala, farão grandes sinais e prodígios. Eu quero dizer uma coisa aqui para vocês, ó. Vocês guardem isso aqui que eu vou dizer para vocês. Jesus está falando que falsos cristos, falsos profetas fariam grandes sinais e prodígios que, se possível, enganariam até os escolhidos. Só existe o falso porque existe o verdadeiro, correto? Quando você vai lá
e vê uma réplica de um tênis original. A réplica é a cópia do que é o verdadeiro. O verdadeiro precisa existir, o modelo original precisa existir para que o falso exista. Só que a réplica é sempre um material muito inferior e uma qualidade muito inferior. Ou seja, a réplica nunca vai ser igual ao original, apesar de ter a aparência de igual. Então, está falando de falsos profetas, falsos cristos, mas existe verdadeiros profetas e um verdadeiro Cristo. Existe o falso porque existe o verdadeiro. Aí você vai dizer, óbvio, isso aí todo mundo entendeu. O que eu quero dizer é o seguinte, baseando-se nesse versículo, muitas pessoas se fecham, tá, para os sinais que Deus faz. Porque Deus cura, e aí eu nem preciso provar para vocês que estão ao vivo aqui, que eu conheço vocês, vocês já viram. Então, se vocês viram, vocês sabem que é real e que Jesus faz. E que o poder de Deus é vivo. Mas muitas pessoas se fecham porque elas chegam a dizer assim, quando elas veem alguém operando em sinais, né? Elas dizem assim, não, curou fulano? Fulano tá curado? Isso aí pode ser Deus não. Porque até os falsos vão fazer. Até o maligno faz milagres. Então, vira uma bagunça na cabeça das pessoas e às vezes elas acabam se fechando para o verdadeiro. Entendeu? Para a própria ação do Espírito Santo. E aí elas começam a dizer, não, mas até... Já ouviu falar isso? Até... Não é porque fulano está pregando o evangelho que o que ele está pregando é de Deus. Porque até o maligno faz sinal. Então tem gente que se fecha baseado nesse texto aqui, ó. De Mateus 24:24. E eu quero dizer para você o seguinte, a única coisa que vai te fazer distinguir entre o falso e o verdadeiro é isso aqui, ó, tá? É o conhecimento das Escrituras e o Espírito Santo dentro de você. Porque até mesmo pessoas que eram doutores e mestres das Escrituras têm caído nos últimos tempos, tá? Caído mesmo da fé, mas ainda são líderes religiosos e eles distorcem tudo para justificar suas práticas erradas. Você vai falar, como que eu vou distinguir então? Como que eu vou saber se o que eu estou ouvindo é verdade ou não? Isso aqui, ó. Nenhum líder que não estimula o ensino das Escrituras, que não te ensina o que a Bíblia diz acerca de Deus e do reino dos céus e do caráter que o homem tem que ter, do comportamento que o homem tem que ter, cuidado. Porque é isso que vai te fazer distinguir entre o falso e o verdadeiro, tá? Então, baseado nisso aqui, ó, que o maligno vai fazer sinais, os falsos profetas, né, os falsos cristos, não feche seu coração para o verdadeiro. Quer distinguir? Conheça a Bíblia e conheça o Espírito Santo, que Deus vai testificar no seu coração. 25. Jesus diz, eu vos advirto, eu vos digo antecipadamente. 26. Assim, se alguém lhe disser, ele está no deserto, não saiam. Ou, ali está ele dentro da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Como é que é isso, gente? Um relâmpago que sai daqui e de repente está aqui, ó. É rápido, é muito rápido. Jesus está falando isso. Assim como os relâmpagos saem do Oriente e se mostram no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, Jesus começa a descrever. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, ele diz, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Jesus está falando, verão, todos verão Jesus voltar. Então eles verão vindo do céu com grande poder e glória. Você olha o que ele descreve, né?
imediatamente após a tribulação daqueles dias. Aí ele diz, o sol se escurecerá, lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes celestes serão abalados. Pastor, isso vai acontecer? Isso tudo vai acontecer. Sabe por quê? Porque lá em Apocalipse está escrito, este primeiro céu e essa terra serão passados. Isso aqui vai sumir. E aí a Bíblia diz que vai se desenrolar um novo céu. Esse céu vai se enrolar como um pergaminho, a Bíblia diz. E haverá um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça, a Bíblia diz. Então, todas essas coisas haverão de acontecer. Quem diz? É Jesus. Jesus que está falando aqui para os discípulos. 31. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Olha só, vou repetir. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos, na outra versão diz, os seus escolhidos, dos 4 ventos, de uma e de outra extremidade. Somos nós. São aqueles que se manteram fiéis, são aqueles que Jesus acabou de dizer ali atrás, né? Aquele que perseverar até o fim. Serão reunidos, serão recolhidos pelos anjos do céu. Aí eu vou terminar no 35, tá? Então vou ler do 32 ao 35. Diz assim, aprendam a lição da figueira, quando seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar. Vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro, não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus disse, todas essas coisas acontecerão. Jesus está afirmando, acontecerão. Os céus e a terra hão de passar, e as minhas palavras não hão de passar. Então, tudo que nós estamos lendo aqui não é a história da carochinha, não, tá? Jesus vai voltar. Ele mesmo disse, eu haverei de ser morto e ressuscitar. E isso aconteceu. E agora ele está dizendo, eu vou voltar. E ele não disse a data, mas ele deu os sinais. E ele disse, vocês conseguem olhar para a figueira. Quando veem os ramos brotando, né? Ele diz aqui, e os ramos se renovam, as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Então ele está dizendo assim, vocês têm discernimento. Vocês conseguem entender que a estação está chegando quando vocês olham para uma planta e veem ela brotar. Então, da mesma forma, vocês vão saber que a minha vinda está próxima quando vocês olharem para os sinais e discernirem que eu estou voltando. Então, é isso que Jesus está falando. Amanhã a gente vai voltar ali a partir do versículo 36. Por isso, gente, que é muito bom você ter casa, carro, vida confortável aqui na Terra. Quem não quer? Seria hipocrisia a gente dizer que não quer. Por favor, todo mundo quer, né? Trabalho bom, você se formar os filhos, né? Ter uma vida estável, mas olha, isso é bom. Mas Jesus não veio nos preparar para isso aqui, porque isso tudo vai passar. Como, pastor, eu sei que vai passar? Olha para quem já foi. O que ele levou daqui? Não levou nada. Ele não levou nada. Tudo que construiu, ninguém leva nada, gente. Você vai levar suas obras, você vai levar o que você fez e quem você foi. Isso você vai levar, mas material você não vai levar nada. Então, tem gente se desgastando, ficando doente, se desdobrando aí, né, por coisas materiais que eu entendo que para uns são muito básicos, né, para outros são supérfluos. Então, a gente precisa colocar as prioridades e ver o que vale a pena o nosso desgaste e o que não vale, né? Olha aí para sua vida, às vezes você está sobrecarregada de coisas que você já podia ter tirado dos seus ombros. Jesus está nos preparando para o céu.
Porque o nosso corpo aqui, ó, vai morrer, mas a sua alma, ela é eterna. Jesus está nos preparando para o céu. Então, que você fique com essa palavra essa manhã, sabendo que Ele assegurou que Ele vai voltar. Todo olho o verá. Amém? Então, até amanhã. Fica aí, lê de novo. Se tiver alguma dúvida, digita aí embaixo. Compartilha, não esqueça de compartilhar esse vídeo e enviar para as pessoas que você ama. Essa mensagem do reino precisa chegar. Deus abençoe você, que você tenha um ótimo dia. E se agasalha, viu, que tá frio. Paz.